precisa nessa tarde de uma transformação? É sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, sobre transformação. Vamos ver então? Livro de Apocalipse, procure aí. Apocalipse, como você sabe, é o último livro da Bíblia. Vai ser fácil de encontrar. Procure o capítulo 21, versículo 5. Quem já encontrou o capítulo 21, versículo 5, diga graças a Deus. Diz assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas algumas coisas. É isso? Todas as coisas. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? É isso que você leu também? Então eu vou ler mais uma vez. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tá bom? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos nessa tarde. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Você vai falar para Deus o que você veio buscar nessa tarde. Você vai falar para Deus como é que está o teu coração nessa tarde, a ansiedade, aquilo que você ainda vai resolver nesse dia. Coloca diante do Senhor, porque você está aqui em primeiro lugar para glorificar o nome dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, ela foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Mas aplauda bem forte a Deus nessa tarde. Graças a Deus. Amém? Toma o teu assento então e preste muita atenção. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, para a direita, para a esquerda. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? E você também não converse com essa pessoa. Quem vai falar com você agora é Deus. Preste muita atenção, olhem todos para cá. A Bíblia diz que aquele que está assentado no trono, o que está assentado no trono é Deus. E a sua destra, do seu lado direito, é o Senhor Jesus, que intercede por nós. Ele diz algo poderoso, que faz novas todas as coisas. Mas preste muita atenção nisso. Somente Deus tem o poder de transformar as coisas. Aquela pessoa que está enferma, o coração dela ou algum órgão do seu corpo está sendo destruído por uma enfermidade, por um câncer. Deus tem o poder de trazer à existência um coração novo e colocar naquele lugar. O nosso Deus, esse Deus tem poder de transformar todas as coisas. Você já ouviu uma frase como essa? Olha, aquela pessoa foi transformada da água para o vinho. Quem já ouviu? A pessoa que foi transformada da água para o vinho, a gente entende dessa forma. Aquela pessoa, ela agia de uma forma e agora está agindo de outra forma. Mas muitas pessoas conhecem, mas aconteceu isso mesmo. A Bíblia diz que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Ele transformou a água em vinho. Quem sabe dessa história? Todos nós sabemos dessa história. Ele estava em um casamento. E o casamento, amados, naquela época, eram 7 dias. Eles faziam aquele banquete durante 7 dias. Então teria uma boa despesa a pessoa que ia se casar. A família daquele casal teria uma boa despesa. A Bíblia não diz quantos dias faltavam para o término daquela festa, mas diz apenas que acabou antes do tempo. E o que aconteceu? A mãe de Jesus Cristo, Maria, ela pede para que Jesus possa resolver aquela situação. Naquela época, um banquete como esse, uma cerimônia como essa, as mulheres não participavam do banquete. Mas por que que a Maria estava ali? Porque ela estava servindo as pessoas, não participavam.
poderiam servir os participantes. E ela pede para que Jesus possa resolver aquela situação. E ele pede para que enchesse algumas vasilhas, que a Bíblia chama de talhas. Eram alguns recipientes que os judeus tinham, até mesmo em casa, para o ritual da purificação. Vocês sabiam que os judeus, para tomar qualquer alimento, ele lavava as mãos até o cotovelo? Eles levavam isso muito a sério. Então, essas talhas ficavam ali naqueles lugares para esse ritual, antes das refeições. E nós vamos ler que nesse recipiente, que eram seis talhas, tinham mais ou menos, a Bíblia diz, 2 ou 3 metretas. Alguns dizem que uma metreta são 22 litros. Outros defendem que uma metreta são 40 litros. Vamos ver isso aqui? Evangelho de João, capítulo 2. Volte um pouco até o Evangelho de João. Capítulo 2, procure aí. Capítulo 2, versículo 1. Quem já encontrou, diga graças a Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Muitos defendem que esse foi o primeiro milagre do Senhor Jesus: transformar a água em vinho. Espiritualmente, sabe o que significa isso, amados? Transformar pecadores em servos de Deus. Transformar pessoas derrotadas em pessoas vencedoras. Transformar pessoas amarguradas em pessoas felizes, harmoniosas. Só o nosso Deus tem esse poder de transformar. Você que precisa de uma transformação: pastor, eu preciso sim na minha casa. É necessário que sejam transformadas muitas coisas. O nosso Deus, Ele tem poder sim para transformar. Mas é necessário que, em primeiro lugar, você peça para que o transformador, Ele que tem esse poder, possa estar na tua vida. E você o receba como teu Senhor e como teu Salvador. Outros deuses não têm esse poder. Entidades não têm o poder de transformar como o nosso Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Você que está no Evangelho de João, passe mais um livro, que é o livro de Atos, e logo depois é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, amados, tem esse poder de transformar as coisas e
transformar também as pessoas. Vamos dar alguns exemplos, olhem todos para cá. Se você conhece a história de Moisés, amados, era uma pessoa que não enfrentava situações. É tanto que no momento que ele mata aquele egípcio, ele foge para o deserto. No momento que ele tem um encontro com o Senhor, ele é transformado e passa a ser o líder do povo de Israel e enfrenta o próprio faraó. Outro exemplo, tremendo também, é o exemplo de Davi, pastor de ovelhas. Mas a palavra de Deus diz que no momento que ele foi ungido por Samuel, recebeu a unção do Senhor, Deus começou a trabalhar na vida daquele homem e ele se transformou no maior rei de Israel. O maior rei que Israel já teve, o mais corajoso, o mais poderoso. Davi era um simples pastor de ovelhas. Outro exemplo, quem era Maria Madalena, amados, antes de conhecer ao Senhor Jesus? Alguém saberia me dizer? Era uma prostituta. A palavra de Deus diz que ela teve uma experiência com o Senhor, se transformou em uma serva de Deus e foi um dos primeiros discípulos ou discípulas a ver Jesus logo após ele ressurgir dos mortos. Zaqueu. Quem era o Zaqueu? Era um cobrador de impostos corrupto. Logo após conhecer ao Senhor Jesus, ele foi transformado em um homem justo, que falou para o Senhor Jesus: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque foi transformado. Você precisa também se transformar, viver de uma nova forma. O próprio Jesus Cristo, ele falou que seria necessário, e foi ainda mais longe, que se alguém não passasse por esse processo de transformação, não veria o reino de Deus. E que significa o quê? Que se eu não nascer de novo, se eu não entregar a minha vida para o Senhor Jesus, eu não vou ter a salvação. Não é religião, não é padroeiro que vai te dar a tua salvação. Só quem pode nos dar a salvação foi esse que transformou a água em vinho. Volte para o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 7. É o próprio Senhor Jesus vai falar sobre esse assunto. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, é necessário que você nasça de novo, que você seja transformado. Aquela pessoa rancorosa, murmuradora, até mesmo na igreja, que ainda estão nessa condição. Não é porque você está na igreja que você já é uma nova criatura. Não. Só é nova criatura aquela que entrega sem reservas a sua vida para o Senhor Jesus. Porque não são novas todas as coisas? Não é isso que a palavra de Deus diz? Então você não pode mais ser uma pessoa briguenta. Se você está na igreja agora, se conhece ao Senhor Jesus, não pode mais mentir, não pode mais enganar. Se você compra, você tem que pagar. É isso que a Bíblia diz, o novo nascimento. E ele está explicando isso para um homem chamado Nicodemos. Versículo 9, ele vai dizer assim para o Senhor Jesus: então lhe perguntou Nicodemos: como podes suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Os religiosos realmente não vão compreender o que é essa transformação. As pessoas que estão ao teu lado, que moram com você, que trabalham com você, no momento que você for transformado, o que é que elas falam para você? E você diz agora que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus. Olha, eu vou me batizar nas águas. O que é que vão dizer para você? Ah, você já se batizou quando era criança. Esse homem aqui, o Nicodemos, apesar de ser da igreja, ele era da sinagoga, ele não tinha Jesus como seu Salvador. Por isso, quando o Senhor Jesus falou em novo nascimento, ele não entendeu nada. Nascer de novo não é ter uma nova religião.
Nascer de novo é ter Jesus como seu Salvador. A Bíblia também chama isso de conversão. Se converter. Quando você não é da igreja, muitos crentes evangélicos falam para você: olha, você precisa se converter. Quem já ouviu isso aí? Se converter é você ter um novo procedimento. É você deixar de fazer coisas más e começar a fazer coisas boas. Se converter é você agora ser um servo de Deus. Não é só no Novo Testamento que essa palavra começou a ser falada. Ela já era profetizada. Os profetas do Antigo Testamento, eles já profetizavam dessa forma, que no futuro as nações se converteriam ao Senhor. As pessoas buscariam a Deus e seriam transformadas. O ex-presidiário, ele foi condenado a 28 anos de prisão, passou 13 anos preso e agora recebeu esse indulto para que ele possa cumprir o resto da pena fora. Esse homem era sequestrador. No Rio de Janeiro, ele fez muitos sequestros. E esse empresário que ele queria sequestrar, e mais, ele sequestrava e já matava a pessoa. E depois cobrava da família. E ele tinha um plano para sequestrar esse empresário. Ele tramou lá com um grupo e esperou naquele mesmo horário, porque eles fazem essa previsão de horários. Esperou que aquele empresário chegasse na sua casa. Ele disse que o carro entrou. Eles ficaram esperando sair naquele horário que ele sempre saía. Só que nesse dia, amados, não saiu o carro. E eles ficaram esperando porque que não tinha saído. Eles entraram na casa, invadiram e o carro não estava mais lá também. O empresário parece que já estava sabendo que tinha saído para outro lugar. E essa tentativa de sequestro foi frustrada. Ele foi preso e foi condenado a 28 anos. Na cadeia, quem foi visitar ele? Esse empresário, que era cristão. E falou sobre a palavra de Deus para ele, perdoou. Ele hoje é líder de uma ONG, que trabalha exatamente em levar os presos para que eles possam ter uma profissão. E quando sair dali, possa sustentar a sua família. Esse preso. Mas quando ele saiu da cadeia, ele ainda trabalhou 2 anos com esse homem, o seu custódio. O empresário era o custódio. E o nome desse assaltante, Ronaldo. Ele trabalhou 2 anos com ele e foi a primeira vez que alguém assinou a carteira dele. Quem assinou? O empresário. Uma pessoa hoje totalmente transformada. E ele diz: olha, se não fosse o seu custódio, com certeza eu ainda estava no crime. Alguém pregou a palavra para aquele homem, o empresário o perdoou e hoje ele é uma pessoa de Deus. Hoje ele ajuda outros presos a saírem daquela vida. É isso que a Bíblia diz, esse poder de transformar. Mas eu quero mostrar para vocês que isso já era profetizado há muitos anos atrás. Vamos ver aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Quem já encontrou? Livro do profeta Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Amém? Isso é o que vai acontecer. Eu costumo também contar uma história sobre o professor. O professor, ele tinha uma classe com os alunos de 8 a 10 anos. Mas tinha uma aluna naquela classe que chamava muita atenção daquele professor, porque
ela ia para a escola muito suja, desarrumada, e aquilo chamava muita atenção do professor. E um dia, esse professor, ele comprou um vestido muito bonito e deu para aquela menina. Aí você sabe como é criança. Criança não perde tempo. Ela já foi, já vestiu e foi para casa com aquele vestido. Quando chegou em casa, a mãe dela olhou para ela, viu que ela é uma menina tão bonita, mas faltava cuidados. E o que ela faz? Olha, eu vou resolver isso agora. Já arranja sabonete, shampoo, já corta o cabelo. A menina ficou uma maravilha. Aí chegou o pai, aí vai entrando em casa. Quem é essa? É a Maria, José. Você não conhece mais sua filha, não? Ah, é porque ela está tão bonita. Aí ele pensou assim, minha filha está tão bonita, mas não pode nem receber os amiguinhos aqui em casa, porque a casa está tão feia. Mas eu vou dar um jeito. E aí, ele foi no depósito, já deu um jeitinho ali de pintar a casa. Os vizinhos, por que o seu João está a casa pintada e bonita e a minha está feia? Aí pintaram também. Aí foi a rua todinha pintada. Aí sabe o que eles fizeram? Estava muito esburacada a rua. Foram até a prefeitura e pediram para asfaltar. Só para que você entenda, uma ação só transformou tudo aquilo. E muitas vezes nós temos até a oportunidade de pregar a palavra. Entenda sempre isso, que Jesus tem poder de transformar sim as pessoas. Fale para as pessoas que Jesus Cristo pode mudar sim a vida delas. Parecia tão simples dar um vestido para alguém, mas aquele ato transformou as pessoas. Porque quando você é transformado, quando você está conquistando, está crescendo espiritualmente, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão querer fazer da mesma forma, com certeza. Não vão querer fazer se você mesmo na igreja não praticar a palavra. Alguém vai querer seguir uma pessoa fracassada? Uma pessoa toda desarrumada? Despreocupada? Não. As pessoas querem seguir pessoas bem-sucedidas, pessoas que lutam pelos seus propósitos, até mesmo teu familiar. Amém? E isso já foi profetizado há muitos anos atrás. Eu quero mostrar mais um versículo no livro de Ezequiel. Procure aí, capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então a palavra conversão, se converter, já era pregada há muito tempo atrás. Se converta, deixe os vícios, busque ao Senhor Jesus, busque a Deus. E se você ainda não se converteu, está esperando o quê? Para entregar a tua vida para Jesus, para começar a agir de uma nova forma. Quer continuar a sofrer? Quer continuar a ter uma vida de derrotas? Só tem vitórias aquele que recebe ao Senhor Jesus como seu Salvador e que se arrepende dos seus pecados. Quem já ouviu falar aqui no apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo é um homem de Deus, sim ou não? Mas quem era ele antes? Perseguia a igreja, mandava prender, açoitar e até matar os cristãos. Talvez você também, cada um de nós, antes de conhecermos a palavra, falávamos mal da igreja, porque não conhecíamos. Mas quando você conhece, você é transformado. Eu quero finalizar lendo sobre isso no livro de Atos. Vou dar esse exemplo aqui do apóstolo Paulo e logo após nós vamos fazer uma oração pela tua vida. Você que precisa dessa transformação. Capítulo 7, versículo 59. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Quem já encontrou, diga graças a Deus. E apedrejavam, 7,59, Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na morte dele. Amém? Saulo, amados, é o mesmo Paulo, só que o nome Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo. Paulo é o nome romano, tá bom? Então, Saulo, quando você vê o nome Saulo, é a mesma coisa do apóstolo Paulo. O Estevão, esse talvez você nunca ouviu falar, foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro a morrer pelo evangelho. Ele morreu aos pés do apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que ele consentiu
Quando você consente com alguma coisa, é porque você concorda. Você consentiu, você concordou. E veja mais, no capítulo 8, no versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse homem que você conhece hoje como o apóstolo Paulo, que escreveu a carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, escreveu aos Efésios, aos Tessalonicenses, era esse homem aí, que assolava, que destruía as igrejas. Mas aconteceu algo com ele. Vamos ver aqui no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Foi o relato da conversão do apóstolo Paulo. Ele tinha a intenção de prender homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que buscavam ao Senhor Jesus, mas de um certo modo foi frustrado os seus planos, porque Deus tinha outros planos para ele, como Deus também tem outros planos para mim e para você, amados. Tem pessoas, amados, que para entregar a vida para Jesus, tem que ser como esse homem que eu falei aqui, é lá no presídio, quando está condenado. Pessoas para entregar a vida para Jesus, é quando está no leito de hospital. Aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Em qualquer ocasião Deus vai te ajudar. Mas não é melhor que você entregue a tua vida agora, quando está tudo bem? É muito melhor. Vai poupar sofrimentos. Deus quer poupar o teu sofrimento. E outra coisa, essa história que eu contei desse homem, você pode ver no site, e acabou tudo bem. Final feliz. Mas nem todas as vezes é assim. Nem todas as vezes há um final feliz. Porque não é todos os custódios que vão até presídios pregar a palavra. Não é todo mundo que tem esse amor para as pessoas, não, de pregar a palavra. Até mesmo pessoas da igreja não têm esse amor pelas pessoas. É o que a Bíblia diz da conversão. Se converter ao Senhor e viver coisas novas. Eu quero finalizar lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse versículo é básico, esse versículo é um versículo tradicional. Grife na tua Bíblia, tá bom? Quando você for evangelizar alguém, ou pode servir para você mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Diga graças a Deus. Se você precisa de uma transformação, aquele que transformou água e vinho está aqui nessa tarde e quer também transformar a tua vida. Amém? Vamos todos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte. Mas vamos aplaudir bem forte esse Deus poderoso. Mas aplauda forte. Graças a Deus.